Um fato interessante que nós podemos aqui ressaltar é que o ego, ele puxa geralmente a gente para baixo. Apesar de ser um elemento impulsionador, ele puxa a gente para baixo nestes momentos em que a gente começa a buscar soluções para as nossas fugas, porque um dos elementos das nossas fugas é o ego. O ego não gosta de enfrentamento. Vamos ver o que Júnior nos diz. A necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência de todos nós, sem os quais o processo de crescimento interior ficaria interrompido, consequentemente, dando lugar a transtornos profundos de comportamento que se transformariam em patologias de difícil solução. Olha, nós já tivemos a oportunidade de presenciar e de detectar traumas imensos que são registros da infância mal construída. Uma infância que foi construída sobre mentiras. Então, o que acontece? A base, o alicerce desta construção é completamente frágil. Então, o que ocorre? Ocorre o seguinte: quando o adolescente ou a adolescente começa a enfrentar as suas dificuldades, ela desenvolve patologias de difícil solução, transformariam em patologias de difícil solução. Então, não podemos de forma alguma fugir dos nossos traumas. Nós devemos enfrentar os nossos problemas. E enfrentando os nossos problemas, consequentemente, nós iremos nos fortalecer. O enfrentamento traz o fortalecimento psíquico e emocional da criatura, Não é aconselhável nós ficarmos frisando a importância da fuga. Não. Nunca fugir diante de um problema a ser solucionado. Sempre enfrentar, porque o enfrentamento traz o fortalecimento psicológico e emocional da pessoa. O ego, Joana nos diz, que teme o denominado fracasso, que é sempre um insucesso previsível e irreparável, resolve evitar os processos desafiadores, mascarando a realidade e fugindo para o mundo de fantasia, constituído de sonhos utópicos e irrealizáveis, geradores pelas frustrações. Olha que complexa que é o nosso ser psicológico. A estrutura psicológica do ser, como é complexa. Por quê? Porque se nós não nos conhecermos, se nós não desenvolvermos o autoconhecimento, infelizmente, inevitavelmente, nós vamos criar grandes frustrações,
O eu luta, o eu enfrenta, o eu domina e puxa a criatura para cima, tirando do lodo e do atoleiro em que ele se encontra. Atoleiro este que ele mesmo criou. Atoleiro criado por ele mesmo. Então, o que nós precisamos fazer? Enfrentar. É necessário que a criatura humana enfrente os seus problemas, que não os evite. Fazem parte da sua vida, fazem parte do seu crescimento. É a roupa suja que precisa ser rasgada e jogada fora. Como Paulo disse. Porque veja bem, imagine uma criatura como ele, com um senso de justiça bárbaro, senso de justiça, olho por olho, dente por dente. Imaginemos o Paulo fazendo a sua autoavaliação. Uma coisa tenebrosa. Por isso que ficou 3 anos no Oásis de Dan, passando pelo processo do autodescobrimento, convivendo com as pessoas com as quais ele tinha dificuldade. Áquila e Prisca, o casal, que teve problemas com ele, porque ele perseguiu, eram cristãos, ele perseguiu Áquila e Prisca também, e foi se encontrar lá no Oásis de Dan. Olha, a vida é uma coisa maravilhosa. Não adianta querermos fugir, não vamos conseguir. Poderemos enganar por um período de tempo, poderemos ficar um pouquinho escondido, mas nós não vamos conseguir, em hipótese alguma. Nós vamos bater de frente, você com você mesmo, vendo-se no espelho da vida e identificando-se com tudo aquilo que você tem de melhor e de pior. O Francisco que você é bom, e o Francisco que você é mal. É fundamental que nós façamos isto. Mas será que a gente... Geralmente, nós precisamos de uma orientação, que não é qualquer pessoa que dá conta de fazer sozinho. Não, que a pessoa desequilibra. A pessoa começa a mexer lá naquela caixinha, na caixa preta, e começa a ver as coisas, não acredita que ela possa ter feito aquilo ou aquilo faça parte da sua personalidade, do seu caráter. E vai ver, olha, nós fazemos cada coisa que eu às vezes me questiono, falo, meu Deus, como eu pude fazer isso? Como eu pude concordar que isso fosse feito? Principalmente, eu digo, quando a gente faz parte de um grupo de trabalhadores, e esse grupo precisa ser exageradamente coeso, precisa ter as mesmas ideias, os mesmos princípios. Eu fiz parte de grupo assim. Não era fácil equilibrar o grupo, e eu tinha o papel de ser o dirigente do grupo. Olha, para fazer com que a gente agradasse a todos é a coisa mais difícil. Não que eu tenha conseguido fazer trabalhos que agradasse a todos, não, mas a grande maioria
porque o bom senso é que nos leva à ação correta. Sempre procurei pautar as minhas atitudes no Evangelho de Jesus. Porque lá está escrito assim, lá está escrito assado, nós devemos levar assim. Entende? Mesmo assim, existem as pessoas que não concordam. E é de direito de cada um ter o seu ponto de vista. É de direito de cada um achar o que deve achar. Nós não podemos impor absolutamente nada a ninguém. Todos nós somos livres, assim como nós queremos nos sentir livres, os outros também se sentem assim. E nós precisamos respeitar.